Oi, pessoal, tudo bem? Vou esperar agora a Érica entrar. Vou aproveitar para deixar aqui fixo o, o nome. Botar autocompaixão. O- Oi, quem foi entrando? Estou só esperando a Érica entrar. O que é como praticar e benefícios. Oi, gente. Estou esperando a Érica entrar. Assim que tô esperando o Eric entrar pra agora. A Erika já tá entrando. Pronto. Já tá entrando aí pra gente fazer a nossa live. Pra gente começar oficialmente nossa live. Vou ajustar aqui. Oi, Oi, Gi, tudo bom? tudo. Boa tarde. Boa tarde. Vou começar, Erika, né, te agradecendo por ter aceitado esse convite. Érica, para quem está aqui, né, eu vou deixar ela se apresentar, mas ela é psicóloga e está tendo uma alta demanda, né, nesse período, por motivos óbvios. Acho que todo mundo está precisando cuidar, né? A gente precisa cuidar da nossa cabecinha. E Érica é uma profissional excelente, que tem um currículo incrível. Eu fiquei super feliz, né, dela ter topado. A gente se conheceu, acho que eu conheci Paula primeiro, né? Que Paula é médica e sócia aí de Érica. E, ui, e depois a gente se conheceu, fiz um workshop com a Erika em São Paulo sobre autocompaixão, por causa do mindfulness, Uhum. né? Porque eu acho que acho que não existe mindfulness sem autocompaixão, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí Hum. estou super feliz, agradecendo você ter topado e estar aqui com a gente. Eu que Pode, agradeço, Luma, e desculpa ter cancelado sexta passada, mas enfim, faz parte. Acho que foi faz parte. autocompaixão, né? É, porque eu tinha que dar aula à noite, então aí a coisa apertou. Mas enfim, o importante é que estamos aqui hoje. Isso, isso. E aí, eu percebo assim, por exemplo, quando eu falo no programa, né, sobre autocompaixão, e até a palavra em si, eu não sei se, assim, na ideia mesmo da gente de Ocidente, muitas Uhum. pessoas atribuem autopiedade ou a pena, sabe? É uma coisa que não é boa, Sim. né? Não. E assim, óbvio, por causa do workshop eu descobri que, né, que a compaixão, na verdade, a palavra autocompaixão é meio que uma invenção meio nossa, né? Que a compaixão é algo que flui para fora ou para dentro, que deveria ser uma palavra só, é uma palavra só, mas a gente precisou criar, né? Essa palavra para que a Uhum, gente uhum, entendesse que essa autocompaixão é com a gente, né? E a gente tem que criar uhum, muito em uhum. compaixão, muito com o outro, nunca com a gente. E aí eu queria que você explicasse um pouco o que é essa autocompaixão e também o que não é, né? Tá. Assim, eu tenho, lógico, a tradução em inglês é self-compassion, em espanhol, autocompassion, mas eu sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu prefiro dizer que assim, ó, autocompaixão é compaixão para si mesmo, para a gente não se desvincular do que é compaixão no geral, entende? Então, a autocompaixão ou compaixão para si mesmo é só um dos fluxos da compaixão, né? E como você bem disse, assim, isso é ter duas palavras para autocompaixão e compaixão é uma coisa de ocidental, né? Nas línguas antigas não existe, não há necessidade de ter essa diferenciação, né? Porque compaixão é uma sensibilidade ao sofrimento meu ou do outro e uma motivação para aliviar ou prevenir. Então, isso tem. Eu fico um pouco incomodada, né, realmente, assim, com algumas propagandas de cursos de autocompaixão, porque parece que é uma coisa muito autovoltada, muito autocentrada. E não é.
né? Mesmo no programa oficial, né, no Mindful Self-Compassion, lógico que o foco é mais no desenvolvimento, a gente treina mais, usa mais práticas e exercícios para o desenvolvimento da compaixão para si. Mas a gente não pode esquecer que dentro do conceito que a Kristin Neff operacionalizou, tem algo que se chama humanidade compartilhada. Então, quando a gente pratica a autocompaixão, a gente não está esquecendo do outro, a gente não está deixando o outro de fora, jamais. E no programa, a gente pratica também, existem práticas que incluem todas as pessoas nesse círculo de compaixão. Só para deixar claro, né, algumas pessoas que estão aqui talvez não saibam que existe um programa, assim como eu faço, né, que o meu guio do Mindful Eating, existe um programa Sim, que é Mindfulness e Autocompaixão. E aí, toda vez que a Érica se sim. referia, né, ao programa de autocompaixão, é esse programa que é de 8 semanas, Érica? 8 semanas, De 8 semanas também. De de oito 8 semanas. semanas, junto com o retiro que a gente faz ao todo dá quase 30 horas de programa. Então, existe uma formação, né, para profissionais de Existe. saúde que queiram também se formar, assim como eu sou formada no Mindful Eating, assim como tem formações só de Mindfulness, existe também Isso. esse programa de Mindfulness junto com a autocompaixão, né? A gente não É, lembrar, a gente chama de programa de mindfulness e autocompaixão, foi assim que foi traduzido para o português, mas na verdade seria, se a gente for pegar uma tradução literal do inglês, seria uma autocompaixão consciente, né? Porque é mindful self-compassion, né? Mais ou menos assim. Assim como mindful eating tem a ver com alimentação consciente, né? Me alimentação corrija se eu consciente, isso. tiver. Não é mindfulness e alimentação. Sabe, assim, Sim, sim. dá pra gente fazer uma comparação assim, né? Então, o que acontece por que a gente explicita, né, a questão do mindfulness no programa? Justamente por causa disso que você falou, que mindfulness e compaixão são as duas asas de um pássaro. Um não existe sem o outro. Porque compaixão, a gente precisa ter. Primeiro passo é reconhecer o sofrimento. A gente não tem nenhuma resposta ao sofrimento. Compaixão é uma resposta ao sofrimento. A gente não tem como dar uma resposta ao sofrimento se a gente não sabe que está sofrendo ou se a gente não tem uma sensibilidade ao sofrimento do outro. Então, por isso que o Mindfulness ele é super importante. E assim como a gente tem um programa estruturado de autocompaixão, a gente também tem programas estruturados de compaixão. Então, por exemplo, tem um programa que se chama CCT, né, que é o treino do cultivo da compaixão, e tem também um outro que se chama CBCT, que é, como é que seria? Treino da compaixão com base cognitiva, algo assim, traduzindo para o português. E esses dois programas, eles também começam com mindfulness, justamente por isso, porque o mindfulness, ele vai trazer para gente a consciência do sofrimento. Uhum. Eu estava assistindo Globo News, hoje não vai dar para não assistir Globo News. Eu acordei pensando que seria um dia mais light, mais tranquilo, que eu ia me conformar com amenidades, mas não tem como, eu não consigo ficar alienada. Então eu estava Não, assistindo Globo News e pensando assim no tanto de gente, porque tem uma propaganda no outro canal da TV a cabo, que aí é quando eu vou ver os Irmãos à Obra, para dar uma espairecida, sabe? uhum. E que lá tem uma propaganda dizendo para as pessoas assim: nessa quarentena, leia um livro, cozinhe. Aí tem uma lá que fala: medite. E daí eu lá assistindo Globo News, atônita com tudo que acontece aqui com a gente e pensando no tanto de gente que, né, desde o meio de março, tem convidado as pessoas para meditar e para fazer prática de respiração e tudo mais, mas muito mais como uma esquiva a esse sofrimento. Não sofra, medite. E não é isso. Uhum. Não é isso. Na verdade, né, as práticas de mindfulness, elas vão nos ajudar a ficar com isso. Porque quanto mais, lógico, é importante a gente se distrair, fazer coisas, ter um lazer, né? Mesmo nessa situação, a gente, enfim, dá um jeito de sextou, né? Vai ver série, vai, sei lá, comer, pedir uma comida diferente, alguma coisa assim. É claro, né, que o cuidado de si não implica na gente ficar exposta ao sofrimento o tempo todo, né? Uhum. Mas o mindfulness, ele vai trazer essa habilidade pra gente, essa habilidade de tolerância ao mal-estar, que é super importante nesse momento. Então, assim, tomar um pouco de cuidado com isso, sabe? De usar a mindfulness e a autocompaixão para não sofrer
E não é isso. A gente se dá autocompaixão porque estamos sofrendo. Porque E não para não reconhecemos, sofrer. né? Reconhecemos a Porque condição nós humana. reconhecemos. Eu acho que é muito comum, acho que é bem importante você falar isso, porque as pessoas acham que a gente vai se livrar do sofrimento. É uma tentativa de fuga. E, na verdade, é aceitar e olhar para isso como faz parte da natureza humana. E tá aqui, e o sofrimento tá aqui. Mas eu posso me cuidar, eu posso me acolher, Sim, né? Eu posso tentar sim, aliviar isso de alguma forma. Não me alienando, não fugindo, mas me acolhendo. sim, sim. Exatamente. Ontem eu tive uma experiência interessante limpando o pacote de macarrão com álcool, né? É. Porque a nossa rotina mudou muito nesse sentido, e de repente, né? Então, na semana zero, a gente ia no mercado e guardava as coisas no armário, normal, né? É. Na semana um, a gente já teve que começar a lavar, limpar, desinfectar as coisas. Daí ontem tava lá atacando álcool e tal, aí eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que que aconteceu com a gente? Como a gente veio parar aqui? Daí eu comecei a chorar e olhei e falei assim: olha como você está resistindo. Perceba que você está resistindo a isso. E assim, ninguém vai gostar de ficar limpando tudo com álcool, mas daqui a pouco a gente acaba se acostumando, assim, porque a gente também tinha antes, né, na semana zero e menos um e menos dois, assim, eu brinco e falo assim, a gente também sofria, a gente também tinha dificuldade, a gente também tinha sofrimentos, né? Essa situação que a gente vive hoje, especialmente no Brasil, pelo amor de Deus, ela traz desafios maiores, ela traz desafios novos e diferentes que a gente nunca teve, né? Uhum. Mas a Alessandra, ela tá aqui assistindo a gente, ela é minha amiga no programa do Respira Vida também. Então, assim, tipo, não resista. Não, você não precisa gostar de limpar tudo com álcool, mas não resista. É isso que a gente tem, é essa nossa realidade hoje, né? É. Então é isso que eu vou tomar um banho, pronto. Acho que A Thaís gente não falou precisa também. gostar. Ela falou entender o sofrimento, aceitar e superá-los. Thaís, eu traria assim um highlight para essa questão do superar aí, porque entende do que cada um tem um entendimento diferente dessa coisa da superação, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente traz essa coisa do foco, da força, de sim, você é mais, você é capaz, vamos mais. Muitas vezes falta muito esse acolhimento, essa gentileza com você, porque é passando por cima de limite de sono, de cansaço, de tudo, para superar, se supere, dessa superação. Então, geralmente, esse discurso de superação, ele vem passando por cima de muita coisa do seu bem-estar, e às vezes do outro, de alguém próximo. E é justamente onde a Sim. autocompaixão deve entrar, né? Onde ela deve vir. Nesse. Exatamente. Não, a palavra, você tem toda a razão, Luma. A palavra superar, ela não deveria estar na mesma frase do sofrimento. Sofrimento a gente não supera, sofrimento a gente acolhe. A gente acolhe num primeiro momento e num segundo momento a gente vê o que é possível fazer. O que está ao nosso alcance, quais são os nossos meios hábeis de modificar aquilo. Isso que é a compaixão. Então a compaixão ela vai além do acolhimento, né? Então assim, eu tenho alguma coisa para fazer? Não, por exemplo, no caso do lavar o álcool, de lavar produto de mercado, não. Na verdade, a gente pode ter uma perspectiva mais ampla de olhar para isso. Eu estou tacando álcool em tudo porque eu estou me cuidando. A gente pode ver essa limpezaiada toda Uhum. como um cuidado, como um cuidado da gente, como um cuidado do outro, se você mora com alguém, ou se você está aí convivendo, né, tem que sair para trabalhar e tudo mais, a gente está fazendo nossa parte para cuidar de todo mundo. Isso é compaixão. Então, sofrimento a gente não supera, sofrimento a gente acolhe e tem compaixão para com ele. E O que uma eu hora vai posso passar, né? fazer? É, por enquanto a gente tá como carne moída, né? Passando no moedor, mas depois que passa, passa. Sim, passa. Uma Mas hora às vezes, passa. sabe, Luna, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado com esse discurso do vai passar, porque às vezes ele é invalidante. No Entendo. sentido de que, assim, a gente tá sofrendo e alguém chega e fala, vai passar. Mas eu sei que vai passar, porque tudo passa, até uva. É uma piadinha mindfulness, né? Uhum. Até uva passa. Mas nesse momento, o que a gente precisa é que alguém vire e fale assim: tá difícil, né, amiga?
tá foda, pra mim também. O vai passar, a gente sabe que vai passar, mas nesse Uhum, momento, isso às vezes não acolhe. Eu não acho que entendi. acolhe, Uhum. sabe? Isso é, eu entendo. Principalmente você, como, assim, eu tô fazendo pós em comportamento alimentar e aí tem uma base muito grande na psicologia, né? E a gente, Uhum. ela sempre, você falou agora de ser invalidante, né? E às vezes a gente tem esse cuidado, às vezes até de falar pro outro também, que pô, às vezes a gente, sem querer, a gente pode invalidar algo, né? E, inclusive o sofrimento. E sabe quando a gente invalida algo, Luma? Quando a gente não tá dando conta do nosso próprio sofrimento. Uhum, Então, muitas vezes, a gente tenta resolver o sofrimento do outro, porque se ele não sofrer, a gente não sofre. Então, é aquela mãe que vira para a criança e fala: Mas para de chorar, meu filho. uhum, Porque se ele parar de chorar, ela vai parar de sofrer com o choro dele. entendi. É realmente interessante esse olhar. É por isso que por isso que eu lhe chamei. É, eu acho uma coisa que assim que eu acho que é importante a gente diferenciar também seria a autocompaixão da autoestima, porque eu acho Uhum. é muito comum eu ver depois que eu aprendi, né? Vendo muitas vezes as pessoas falar assim, ah, é com a autoestima super baixa, você tem que se achar, tipo assim, você tem que achar boa, você tem que se sentir bem, e essa coisa muito de, eu sou o melhor, eu preciso, sendo que justamente onde a autoestima se baseia, né? Para que eu seja melhor, alguém tem que ser ruim, alguém tem que ser menos do que eu. E a gente tem esse olhar muito baseado no quem eu sou, baseado no olhar do outro ou do grupo que eu estou inserida, né? Então, coisas assim, mais de vaidade, por exemplo, de mulher, você se sente mais bonita ou menos bonita de acordo com como as outras mulheres estão vestidas e arrumadas naquele mesmo ambiente, né? Então, aonde está essa percepção do mim, tá, assim, minha percepção do eu, totalmente baseada no outro, Uhum. né? Sim, exatamente. A auto com U, auto, não, auto com L, autoestima com U, né? Porque a gente Sim, tem baixa, autoestima no sentido de que quanto você se gosta, né? sim, sim. E aí o problema da gente trabalhar com o conceito de autoestima e não de autocompaixão é que para minha autoestima tá legal, tá alta, eu preciso estar sempre me dando bem. Como você falou, ou preciso estar sempre magra, ou preciso estar sempre bonita, bem arrumada, mais bonita. E tem a competição. Não é só estar bem bonita e bem, tem que estar mais bonita do que Do as que outras, alguém. É. né? E daí isso não se sustenta, porque é impossível a gente ser melhor do que as pessoas o tempo todo. Não faz nem sentido, né? Ser melhor assim. A gente tá mais bonita do que todo mundo o tempo todo. Isso não se sustenta. Então isso gera muita frustração e muita autocrítica. A autocompaixão não. A autocompaixão, a gente não precisa ter sucesso para ela acontecer, né? Justamente porque a gente se acolhe nos momentos em que a gente não tem. Como é que eu vou dizer? Eu tenho questionado um pouco a palavra fracasso também, sabe? Porque quando a Uhum. gente fala de fracasso, é porque ainda tem uma ideia de sucesso. Então eu Uhum. fracassei, né? Então, assim, se a gente conseguisse não ficar nesses dois opostos, né? Sucesso e fracasso, e trabalhasse muito na coisa do eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento, não tem fracasso e também não tem sucesso. Então, assim, a gente abre mão de se sentir uau, mas Uhum. também a gente abre mão de se sentir uma bosta, Uhum. né? Quando você fala isso, me traz muito uma coisa muito mindfulness, isso é assim, da expectativa que a gente cria que uma coisa, de como a coisa vai ser, e aí não atendeu às expectativas que eu criei. Não significa necessariamente que eu fracassei, né? Essa coisa do sucesso e do Sim. fracasso, porque eu me abro para o que é. Às vezes não foi o que eu esperei, mas isso não quer dizer Sim. que isso também foi ruim, tão ruim assim. Pode, tem tantas coisas que podem surgir disso que acabou sendo a abertura para o que é, para o que está, né? Então, quando a gente consegue ter até Uhum. essa clareza de ver isso, nem sempre, óbvio, em algumas situações, a sensação vai ser de talvez de derrota, né? Acho que seria isso. Mas quando a gente se abre para o que é, eu acho que a gente entender que foi a expectativa que eu criei daquilo.
É, é. E até interessante, assim, a gente está vivendo coisas muito novas, né? Acho que todo mundo, assim. E essa semana eu estava conversando no meu grupo de faculdade no WhatsApp, né? E aí uma colega virou e falou assim: já aconteceu de vocês entrarem para um atendimento e vocês estarem pior do que o paciente de vocês? Aí vários de nós falam, opa, claro, né? Sem dúvida nenhuma, assim. E isso, a gente também, o psicólogo, ele precisa ficar atento, porque isso é uma cobrança. Uhum. Né? Às vezes, por exemplo, eu posto em rede social que eu não estou muito bem, e daí eu percebo que um pensamento do tipo, o que vão pensar de mim? Uhum. Porque a gente Nossa, precisa. será que meus pacientes vão querer ter um psicólogo que não fica bem? Será que ele não vai pensar como é que ela pode me ajudar se ela mesma não tá bem? E daí a gente, né, eu lido com esses pensamentos do tipo, é isso, a gente não sabe o que o outro vai pensar, né? E pode Sim. ter pensamentos do tipo assim, ela é humana como eu. Então ela também tá na luta como eu, ela também tá aprendendo como eu. Outro dia eu brinquei com um paciente e falei assim: olha, é a minha primeira pandemia e a sua. Do tipo, eu também tô aprendendo a lidar. E Né? são. É claro que Pode- a gente tem as coisas, a gente sabe as coisas, tem os recursos, treina e estuda e pratica e faz as coisas e tudo mais, né? Mas essa experiência humana, assim, que a gente está tendo nesse momento, ela é universal. Pode Isso ser não te deixa. psicólogo, pode ser nutricionista, médico. E saber as ferramentas e até praticar não deixa ninguém imune, né? Não, Não. não deixa ninguém imune. Isso é super importante, porque assim, essa história de ficar endeusando professor de mindfulness e autocompaixão, budista, é uma grande de uma bobagem. Porque não tá todo mundo diante da mesma experiência e como seres humanos nós podemos sim passar por isso, né? E não É, há, eu acho que a ideia também de fraqueza não tem problema nenhum. Eu acho que eu na verdade admiro muito mais a exposição desse lado humano, né? De dizer assim, ó, tá difícil, hoje eu não posso atender, por exemplo. Eu faço psicoterapia, né? E teve uma vez que a minha psicóloga ela mandou uma mensagem, ela disse: "Eu não tô bem hoje, Luma, desculpa, não posso te atender". E assim, eu achei aquilo assim, eu valorizei ela tanto mais como profissional nesse sentido dela dizer, poxa, ela não estava bem assim. E eu até fiquei um pouco preocupada, assim, eu falei, poxa, sabe aquela coisa de intenção assim, até no final do meu dia, eu não me digo de nenhuma religião, enfim, mas faço os meus pedidos e a minha energia, mas assim, de pedir que ela ficasse bem, porque eu sabia que ela tinha muita gente também para cuidar. E foi um depoimento que eu vi seu, que você até se emocionou, né? Que alguém, acho que das pessoas que você atende, acho que foi no começo da pandemia que você falou, que alguém falou, Érica, se cuida, porque a gente precisa que você também cuide da gente, né? Então a gente sim, expor esse lado humano. Eu acho que falta sim, isso, principalmente nessa coisa de rede social hoje, que a gente tem essa ideia de uma vida muito irreal, né? total, total e real. E aí nessa irrealidade acaba entrando mindfulness e compaixão. Não dá certo. A Sabrina está falando aqui, né? Humanidade compartilhada acolhe muito nesse momento. Aí eu acho que ela tentou justamente dar explicação, né? Estamos todos passando por um momento, o sofrimento faz parte da experiência humana, isso. Eu acho que entender que Ela tá tá me tudo bem validando. sofrer, não tem problema você sofrer. Ela tá me validando. Ela tá o quê? Ela tá me validando. Ah, tá. Linguagem de psicólogo mesmo. É. E acho que a gente olhar que não tem problema sofrer, mas como eu posso me cuidar? É esse olhar que eu acho que a autocompaixão traz. Tem uma É. prática muito legal que é a da respiração afetuosa, que eu aprendi, né, com você, que quando eu já fiz assim, já guiei algumas vezes, e as pessoas trazem assim, como é gostoso esse acolhimento, assim, né? E, inclusive, no congresso, foi quando eu aprendi isso, foi no congresso de Mindful Eating, né, que eles trouxeram esse fator autocompaixão, que fala desse abraço, né, da gente se abraçar, se acolher muitas vezes, como é gostoso e importante, e como o corpo recebe isso, como a gente tem a liberação de hormônios e tudo mais, desse acolhimento. E é uma coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, podem achar
a pessoa meio louca até, né? Assim, algumas que não conheçam, que não, mas que nunca, às vezes eu acho também a resistência de experimentar, né? Uhum, Já que sim. não é algo que é comum. Então, no final das práticas, é engraçado, de bondade amorosa, de autocompaixão, porque no programa de Mindful Eating tem essas práticas, né? Tem uma prática de toque autocompassivo. Eu sempre dava no final, me dava vontade, assim, de me abraçar. E eu dizia, assim, era um desejo, assim, bem genuíno, sabe? De acolhimento de mim mesma. E é Uhum, interessante, uhum. e a gente pode até começar já a discutir sobre esses benefícios, né? Porque é isso, assim, eu me sentia cuidada. Eu sentia que eu podia cuidar de mim, que não era só o colo do outro, o abraço do outro. Que a gente sempre Uhum, transfere uhum. muito o cuidado e bem-estar para o outro ou para alguma coisa. Como muitas vezes, assim, no meu Sim, caso, acontece com a comida, né? A pessoa, num dia difícil, você tenta se acolher, se acalentar, não sei, ou acalmar o coração, que seja algum alívio com comida, sendo que a comida ela não resolve o teu problema, né? Ela pode ter um sim. alívio ali imediato, mas como é? Qual é o repertório que eu estou criando para me cuidar, né? Uhum, sim. Uhum. E aí eu ia te pedir para falar sobre os benefícios, né, que a gente tem dessa prática, assim, da prática da autocompaixão, da gente trazer mais a autocompaixão para o dia a dia, assim. Tá. Você sabe que, assim, claro, a gente tem benefícios na saúde mental como um todo. Então, tem pesquisas mostrando que, como aumenta a compaixão como um todo, em termos de áreas cerebrais, ela vai ativar áreas do cérebro que estão relacionadas à felicidade. Então, a compaixão, ela não é um afeto, mas ela gera afetos positivos. Então, quem pratica compaixão, no geral, compaixão, autocompaixão, práticas de bondade amorosa, práticas de compaixão, práticas de autocompaixão, a gente consegue diminuir, por exemplo, casos de ansiedade e depressão. A gente diminui os sintomas de ansiedade e depressão. E aumenta assim, essa sensação de bem-estar, de felicidade. Uma coisa super importante no nosso bem-estar é a gente se sentir conectado, não é ir para balada, mas a gente se sentir conectado. Então, isso também está relacionado a bem-estar, né? E tem uma coisa, tem um benefício da autocompaixão que ele é bem o contrário de uma coisa que não é, que a autocompaixão não é fraqueza, né? Então tem muita gente que acha que isso é coisa de fraco, isso é coisa de gente que não tem essa de compaixão, não. Eu tenho que ser crítico. Uhum. Se eu não for crítico comigo, eu não vou conseguir as coisas. Então, a autocompaixão está associada à fraqueza de caráter, sabe? Uma coisa assim, né? E pelo contrário, assim, a compaixão, de modo geral, veja bem, para a gente entrar em contato com o sofrimento e ter uma motivação para fazer alguma coisa para aliviar e prevenir, mas precisa de muita coragem. Muita coragem. Então, assim, para mim, a palavra que mais está associada à compaixão é força e coragem e destemor. Então, assim, a gente sofre, mas a gente não perde a coragem de continuar, entende? Uhum. Então, a autocompaixão, ela está absolutamente relacionada com a resiliência. Eu até fiz uma live sobre isso, tá no meu canal no YouTube, e eu dei um workshop sobre isso que tá no canal da ACBS Brasil. Tá lá o workshop de 3 horas, gratuito para qualquer um assistir, Legal. Eu né? nem tinha visto esse Relacionando. material. É bem legal, porque tem prática, tem explicação teórica, tem prática e tudo mais, né? Então tá muito relacionado a isso, assim, a gente ser resiliente, a gente ter coragem para enfrentar a situação, e não a não sofrer, a não chorar, a não ficar triste. A gente faz exercícios, por exemplo, no programa, então a gente desenvolve essa habilidade de validar as nossas emoções, de reconhecer as nossas emoções, né, de poder acolher e abrandá-las, né, no nosso próprio corpo, por exemplo, né. Então tem inúmeros benefícios, assim, né, eu resumo, assim, é um jeito da gente tá no mundo com mais sentido, sabe? Que o sentido é poder ir acendendo luzinhas, assim,
por todos os lugares que a gente passa, para a gente e para os outros, na verdade. A gente não pode esquecer os outros nesse trajeto, não dá. Porque Uhum. eu posso estar super ótima. Se tiver alguém sofrendo perto de mim, não adianta, entendeu? Não tem como. Uhum. Eu acho que Então, por exemplo, o você sucesso entende, até Luma? das Então, relações. assim. Eita, fala. Oi, fala, pode O falar. sucesso com relação aos benefícios, eu acho que tem um pouco. Eu li isso sobre mindfulness, né? Não estou falando exatamente sobre autocompaixão, mas eu imagino que sim, pelo que você disse agora. Do sucesso, às vezes, do sucesso, não, digamos assim, de melhores relações, melhores interações humanas. Isso faz com que a gente, digamos assim, eu li sobre evidências de mindfulness que traziam casamentos mais duradouros, parceiros que acolhiam mais o outro, assim, no Com a sentido do autocompaixão também. com o casamento dar certo mesmo, assim, né? Do casamento das pessoas Uhum. viverem bem, viverem melhor. E das relações humanas como um todo, seja no trabalho, seja com amigos, né? Uhum. Sim, Porque você também aumenta a sua percepção de felicidade, né? Então, aumenta, a gente aumenta. entender que às vezes a gente fica essa ideia de felicidade que não acaba nunca, ou da felicidade ser essa coisa desse êxtase, né? E eu acho que a prática, a consciência nos traz mais essa que talvez a felicidade seja só a calmaria, só que tá tudo bem, tá tudo É. ok. Nesse contexto todo de mindfulness e compaixão, a gente fala de uma felicidade que ela se chama felicidade genuína, ou eudaimonia, que não tem a ver com essa felicidade de coisas, tipo, de adquirir, sabe, de ter sucesso, de ter dinheiro, títulos acadêmicos, daí é tudo bobagem, né? Então a gente é uma felicidade que vem do cultivo dessas qualidades internas, é um florescimento humano. Legal. E aí, o que é que você acha da gente praticar, fazer uma práticazinha de autocompaixão para que as Vamos pessoas fazer, vamos fazer. para que as pessoas, né, entrem em contato com isso, entendam como é. Até quem talvez não tenha contato com mindfulness, eu acho que tá dentro de uma categoria de mindfulness, pode até esclarecer para mim. De um tipo de O quê? prática de mindfulness formal, a autocompaixão. A gente pode Não, falar assim? Não. não. Assim, ó, na verdade, a gente fala de prática de mindfulness, mas mindfulness, na verdade, ele é uma qualidade da mente, né? Sim. De estar consciente no Então, momento assim, presente, sim. qualquer prática que a gente faça, seja de compaixão, de autocompaixão, de qualquer coisa, que a gente esteja com essa qualidade de mente, você tá com o mindfulness ativado, vai, vamos dizer assim. Entendi. Falando assim, parece que é um superpoder, né? É quase isso hoje em dia. Entendo. É que a gente pode praticar enquanto, por exemplo, agora aqui, né? Assim, enquanto a gente está conversando, talvez. Estar presente e consciente, né? Sim. E o que é legal desse programa, né, do Self Compassion, que ele não é um programa assim para transformar as pessoas em meditadores, né? Agora você voltou. Não é um programa que transforma as pessoas em meditadores, assim. Mas antes disso, ele traz muita coisa da autocompaixão na vida diária. Então, mesmo as práticas formais que a gente faz, então a gente vai fazer uma prática agora de um jeito formal, mas não precisa ser no dia a dia. Né? É uma prática que, tipo, ontem, limpando o pacote de macarrão com álcool, a hora que eu me vi, assim, tipo, né, bem Maria do Bairro, né, chorando no meio dos pacotes de macarrão, o álcool, as coisas todas, assim. Aí você, esse é um momento de sofrimento. Então, que é o que a gente vai fazer agora? Pausa autocompassiva, assim. A Uhum. gente pode fazer isso qualquer hora, assim, qualquer momento. Eu acho até uma dica que você deu no workshop que, assim, que eu achei bem interessante. Você falou, a gente pode simplesmente, por exemplo, colocar a mão, né, assim, no coração e, poxa, reconhecer que está sendo um momento difícil e que
poxa, tá difícil, mas eu tô aqui, sabe? Eu vou me cuidar. O que é que eu posso fazer agora? Ou pelo menos desejar saber que você tá com você e que você pode se cuidar. E, e tá bom. E eu vou enfrentar isso agora. Mas só essa coisa de colocar a mão, né? Que eu acho que para mim, pelo menos, é bem importante, tem um simbolismo, talvez, eu não sei exatamente a explicação, uma explicação muito científica para isso, eu não sei. Mas realmente, quando eu coloco a mão assim, é uma sensação de, poxa, eu estou me acolhendo, estou me cuidando. E é um gesto É, assim simples, né? a gente ainda não tem nenhuma evidência, né, forte de que o toque reconfortante, de fato, não tem prova, né? Não tem evidência de artigo científico. Mas todo mundo, assim como você, que faz essa prática do toque reconfortante, tem essa percepção de que altera a nossa fisiologia. Né? Até eu vou pegar um negócio para mostrar rapidinho, tá aqui do meu lado. Certo. E eu até trouxe o livro, eu coloquei aqui esse livro Aí aqui. tá aqui comigo. Eu trouxe o azul. Ó, dá uma olhada ali. Ah, esse daqui eu já mostrei, esse daqui você já conhece, mas acho que quem tá me vendo pela primeira vez não conhece, ó. É um chaveirinho, né? Não, eu Muito fiz correto. um colarzinho. Então, assim, ó, isso daqui isso sai, ó. Então, isso aqui é um coração. Esse coração, os cachorros ganham nos Estados Unidos quando eles tomam a primeira vacina antirrábica. Então, o meu segundo cachorro que morreu, que é aquele ali do quadro, é o primeiro da fila ali no quadro. Uhum. Então, ele era americano, né? Então, quando eu adotei ele, ele veio com essa medalhinha. E daí, quando ele tava. Eu aprendi a fazer o toque reconfortante em janeiro de 2018, quando ele estava doente, quando ele começou a ficar doente. E daí, em setembro de 2018, ele morreu. E assim, ele teve uma morte bem ruim, assim, eu tive que fazer eutanásia, ele tava com câncer, com metástase em tudo quanto é lugar e tudo mais, né? E daí eu sobrevivi com isso, fazendo o toque reconfortante, né? E daí quando ele morreu, que eu fui mexendo nas coisinhas dele, eu achei essa medalha. Eu achei o coração. E falei, nossa, eu vou arranjar alguém para fazer as mãozinhas em cima do coração, Foi né? demais, E eu realmente. consegui. Uma amiga minha, Ourives, que mora em Niterói, e ela fez assim. Então, assim, é meu lembrete, sabe, de tudo que aconteceu, de como eu lidei com a situação, que foi muito difícil. É... Quando uma lembrança dele, óbvio, Uhum. né? Sim, Mas com essa coisa, assim, para mim é muito profundo isso, do tanto que eles me ensinaram, sabe? sim. A, O quanto você pode a, também. a, a... Eu nunca tinha sofrido tanto na minha vida. Então eles me ensinaram a ter compaixão por eles e por mim. Uhum. E como em momentos tão difíceis, isso pode surgir, né? Eu acho que é exatamente onde deveria surgir, né? Quando você É onde acessa, surge. é quando você É. acessa isso. Que é a metáfora da flor de lótus, né? Sim, que se não há lama, né? Não há lótus. Sim, Eu aí até, sim. antes da gente começar a prática, eu ia só mostrar esse livro, que é um livro da autocompaixão, Uhum. né, da Christine Neff, que para mim foi muito importante no início para entender mais sobre e muito porque em muitos momentos eu me vi nele, ela se descrevendo, eu olhava e dizia, poxa, eu sou assim, eu me reconheço em várias situações, para que a gente comece a suavizar essa autocrítica, essa coisa de ser muito dura também, né? Que eu acho que é uma das coisas que eu mais me identifico é nessa autocobrança, assim, de como eu não admito que não seja perfeito, que não seja, e o perfeito nem existe, né? A gente é humano, Uhum. mas assim, dessa autocobrança muito dura, assim, e de sofrer um sofrimento não proporciona uma perda, né? Mas esse sofrimento do dia a dia de exigir tanto de mim, sabe? E eu acho que uma das coisas que fez muita diferença na minha vida foi suavizar um pouco essa Sim, autocrítica. Eu acho que ainda tenho muito a melhorar, mas já melhorou também um monte. sim. E eu Eu tenho também sinto isso, a coisa da autocrítica bem suavizada, assim.
E eu tenho o PDF, eu recebi, na verdade, eu recebi num grupo o PDF desse livro. E aí, até eu nem sei se é ilegal, se eu poderia, porque eu recebi, mas já que eu acho É que tem. melhor não, porque é que assim, né? O Tá, dono dessa editora, ele dá um duro danado, tadinho. Então, da vamos Lúcida Letra, incentivar as pessoas a comprarem o. o É livro, uma né? editora bem pequenininha, sabe? Se fosse uma dessas editoras mega, sabe? Mega, grande, a gente até, né, dava uma gambiarra. Mas do Vitor não, do Vitor não. Ah, tu conheces ele, né? Eu comprei a ele, inclusive. Quando eu comprei direto no site da Lúcida Letra mesmo. Sim, sim, sim. Então vamos lá, Ô, Luma, pode falar. eu também queria mostrar esse aqui, ó, porque esse aqui tem todas as práticas do programa. Prática não, não tem todas, mas tem praticamente todas as práticas do programa de Mindfulness e Autocompaixão, o Mindful Self-Compassion. Essa prática que a gente vai fazer agora, ela tem nesse livro, e para quem quiser, eu tenho um áudio no meu IGTV dela, né? Então, para quem quiser ouvir, fazer de novo, tem um áudio lá, tá? Então a gente vai fazer, Sim, tá bom? vamos. Então vamos fazer uma prática agora, só para informar todo mundo que entrou agora. Vamos para agora para a prática de autocompaixão, né? Então eu vou pedir para que vocês encontrem uma postura que vocês possam ter conforto, uma postura alerta de meditação. Pausa autocompassiva. Eu convido vocês então a encontrarem uma postura confortável, uma postura alerta, deixando que seu corpo vá se assentando, vá se aquietando. E trazendo atenção agora para a sua respiração, para o ritmo natural da sua respiração. E eu convido vocês então a trazerem à mente uma situação difícil em sua vida nesse momento, que está te causando estresse. Pode ser um problema de saúde, um problema de relacionamento, um problema de trabalho, não importa. Eu só peço que você escolha um problema de intensidade moderada, porque nesse momento da prática nós não queremos ser sobrecarregados. Estamos começando a aprender a habilidade da autocompaixão. E nesse momento, dê a si mesmo, a si mesma, permissão para ver, ouvir e sentir como o problema é vivenciado como uma certa inquietude em seu corpo. Onde você sente mais esse problema no seu corpo? Entre em contato com o desconforto que você sente em seu corpo. E agora, mentalmente, se ofereça de modo lento e amável as seguintes frases: este é um momento de sofrimento. Isso dói. Isso é estressante. Então, nesse momento, eu reconheço o meu sofrimento.
E isso é mindfulness. E esse sofrimento que eu sinto, ele é parte da vida. Eu não estou sozinha. Outras pessoas também estão sofrendo como eu. Todas as pessoas lutam em suas vidas. O que eu sinto agora é o que sente uma pessoa que está lutando como eu. Isso é humanidade compartilhada. Eu convido vocês agora a colocar as mãos sobre o coração ou em qualquer lugar que te faça sentir tranquilidade, sentindo o toque aconchegante e amável das suas mãos. Que eu possa ser amável comigo mesma. Que eu possa me dar o que eu necessito. Que eu possa me aceitar como eu sou. Que eu possa me validar. Que eu possa me motivar com compaixão. Que quando eu tenha limites, que eu possa colocá-los com amor. Isso é bondade comigo mesma. Caso você tenha dificuldades em encontrar as palavras adequadas, imagine que um amigo ou alguém que você ama tenha o mesmo problema que você. O que você diria para essa pessoa de coração para coração? Se o seu amigo ou amiga mantivesse apenas algumas palavras em sua mente, quais você gostaria que fossem? Que mensagem você gostaria de transmitir a ele ou ela? Você pode agora oferecer a mesma mensagem para si mesmo? Nesse momento a gente vai então soltando a prática, se conectando apenas com a nossa respiração. E ao seu tempo, abrindo os olhos, talvez fazendo um alongamento. Eu fico tão que eu passo um tempinho assim meio que para processar e se voltando, né? Uhum, Assim, essa agora foi curioso. Quem quiser partilhar, né? Quiser comentar como uhum, foi, vou uhum, partilhar um pouquinho da minha uhum, experiência. Quando você falou algo intermediário, eu escolhi algo que eu achava que era intermediário, mas eu achei que eu estava sofrendo mais do que precisava, assim. Eu me dei conta que não era uhum, tanto, sabe? Tive a uhum. sensação de ter dado. Sabe quando tá uma coisa assim meio embaçada, meio fechada e alguém sopra e. Assim, geralmente eu vem imagens, assim. E a ideia foi mais de clareza, foi das nuvens que estavam fechadas
abrindo mais, Uhum. sabe? Espaçando, assim. E de olhar Uhum. que tá tudo bem, assim. Que eu acho que eu não preciso sofrer pelo que eu Uhum. escolhi, assim. Uhum. Que dá para só me cuidar e ficar bem, sabe? Que é algo, Uhum. obviamente, assim, óbvio não, né? Mas foi algo ligado à situação atual desse confinamento, né? Que é tão desafiador. Uhum. Sim, sim. É, uma pessoa colocou assim que psicoemoção, Angélica, muito bom. Me sinto mais leve, obrigada. Uhum. Eu tenho essa sensação também, mais de leveza também. De quando as coisas, sabe? A ideia é essa mesmo, de estar tirando um pouco de peso. A gente vou me encaminhando para o final por causa do tempo, né? Para a gente não, não ser derrubada pelo Instagram, que É, é, quando completa uma hora ele é. derruba. Eu vou só falar o que ela está dizendo aqui. Aconselhar como se fosse para um amigo foi muito bom. A gente usa muito esse recurso quando a gente está aprendendo autocompaixão. Às vezes a gente não consegue falar para a gente mesma, né? Mas a gente sempre faz essa pergunta. E se fosse um amigo passando pelo mesmo problema, o que você diria para ele? Passando pela mesma situação. É uma forma, Sim, eu sinto que que é uma forma muito legal da gente trazer isso à tona, porque a gente às vezes não tem isso com sim. a gente, mas com um amigo, com o seu Mas melhor tem com os amigo, outros. a gente tem isso de acolhimento, né? É. Uhum, Esse uhum, sentimento de acolhimento. sim. Então, Érica, Sim. para quem está aqui, saiba que vai ficar gravada, né? Eu vou ter um recurso Uhum. novo que eu não sei se vai ficar disponível para mim, que é gravar direto no IGTV. Quando encerrar, eu vou. Ah! Eu tenho uma amiga que fez uma live ontem de quase uma hora também. Ela botou no IGTV e eu fiquei me perguntando: é um recurso novo? É É, isso então? eu atualizei Que o legal. aplicativo. Eu atualizei o aplicativo porque eu vi que tinha, mas não, eu vi que não está disponível para todo mundo, porque está meio em fase de teste. Ah, Aí é meio que loteria, tá disponível ou não para você, tá, sabe? Aí, se tá. Mas tiver, ó, eu tenho um aplicativo chamado InGrabber. Eu consigo baixar a live inteira. eu ia dizer isso. Eu baixo de qualquer. Se eu não conseguir botar no Ah, tá, GTV, eu vou baixar e eu coloco no tá. meu YouTube. Eu tô colocando as lives que eu fiz, todas estão lá. Assim, essa desse período agora, né? Porque Ah, legal. eu comecei a fazer isso agora só. Eu não sabia, eu não sou muito dessa coisa da Uhum. tecnologia, eu não sou muito, sabe? Mas me falaram que tinha como, aí eu baixei essa extensão e aí eu carrego lá. E aí, para ficar mais curtinho, eu posso disponibilizar também, editar o vídeo, porque eu edito também, para ficar só a prática, para quem quiser fazer só a prática, e também posso disponibilizo só a prática, para quem quiser ficar com áudio. Tá. Mas a prática, eu tenho áudio no meu IGTV. Ah, joia, tá bom. Show, eu indico, eu vou colocar então. Algumas pessoas agradecendo que foi maravilhosa a prática e todas as reflexões, Sabrina, e acho que é não sei se é sua discípula, se é do seu fã-clube. Outro dia eu fiquei sabendo que eu tenho um fã-clube, eu não sabia não. Eu soube que é. Cortou, É um Luma. curso. Oi. Não, eu estava comentando dos A comentários, sua assim, mãe, a fazendo. sua mãe, a sua mãe tá no grupo. É, É, ela, manhinha tá no grupo. ela tá aqui, tá em outro. Tô no quarto, ela tá na sala, fazendo prática. Legal. Ai, Aham. agradeço todo mundo que está Então tá bom. agradecendo. Agradeço muito a Érica pela disponibilidade do tempo, que hoje acho que a gente é uma das coisas Eu que a gente agradeço o tem, né, convite. valiosa do tempo e do conhecimento e de ter feito essa prática, ter oferecido esse momento para a gente. Realmente, muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Luma. Espero que nos ve... se Deus quiser, assim, se tudo, né? Vamos torcer aí para dar certo e a gente se vê em São Paulo no intensivo de autocompaixão. Ainda tem vaga? Dezembro, tomara. Ainda tem vagas? Tem, Ah, então, tem. aí, para quem quiser Fazer o intensivo do fazer o programa em dezembro. intensivo do programa em dezembro, independente de seguir com a formação ou não, eu acho que é interessante mesmo para. Eu nem sei se. Assim, eu tenho a intenção de continuar a formação, não sei quando, mas eu acho que Uhum. esse intensivo do programa vai ser muito rico, com certeza.
Sim, é sensacional, é maravilhoso. Eu realmente espero que, na verdade, vai acontecer, né? Mesmo que vai, um BO, não aconteça em dezembro, ele vai acontecer. Em Ele algum vai momento ele acontecer. vai, né? Tudo vai acontecer, vai Uhum. acontecer. E a gente se Eu vê. brinco com a Paula, eu falo, esse intensivo jamais será cancelado, ele vai acontecer. Sabrina, tem informação no Instagram do Conecta com dois T's, Mindfulness e Compaixão. Deixa eu Ah, mas escrever tem, aqui. tem no teu, Érica. No teu link na Mas bio tem no tem. meu também. No link da bio de Érica, Isso, é verdade. redireciona, aí tem a opção. Mais Tem a fácil. opção É para isso. ir direto. No link da bio, tem lá no Linktree, né? Aí você vai lá e vai no Sim, intensivo autocompaixão, que é com Marta Alonso, né? isso mesmo. Mais fácil. É. Tá bom, então, querida. Muito Tá bom. obrigada. Se cuide Obrigada, aí. viu? Espero aí a ida também, que vocês fiquem bem aí. Cuidem uma da outra. E espero Sim, vê-la em sim. breve. Também, Luma, obrigada, viu? Tchau, tchau. Bom final de semana. Você também. Beijo. Tchau.